Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui, mais uma aula, né? Agora vamos falar um pouquinho da questão da rebelião, né? Então, aqui na parte dos infortúnios de Caligástia, né? Lembrando que o Caligástia, ele era aí o assistente direto de Lúcifer, né? Ele era o nosso príncipe planetário, já que o Lúcifer administrava vários planetas, né? Então deveria ficar destacado que tanto Lúcifer quanto Caligástia haviam sido pacientemente instruídos e prevenidos sobre suas tendências para as críticas, o orgulho e o ego, sobretudo sobre o sentimento exagerado sobre a sua autoimportância. Todavia, esses avisos foram interpretados por eles como críticas sem fundamento. A doutrina de um diabo pessoal em Urântia é, contudo, totalmente fictícia. Tá? Mesmo antes da auto-outorga de Micael em Urântia, nem Caligástia ou um dos seus jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana. Prestem atenção, olha que importante são esses dizeres, tá? Mesmo antes da vinda de Jesus para cá, não tinha como nenhum espírito maligno entrar dentro do corpo de um homem para fazer maldade. Tudo isso que aconteceu é influência do próprio mental da pessoa, tá? Nenhum ser jamais teve esse poder, nem mesmo Caligástia e Lúcifer tiveram esses poderes, tá ok? Poderiam influir, mas não dominar. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. E esse rebelde sem reino, agora despojado de todo o poder de ser nocivo, aguarda o julgamento final, assim como todos os outros rebeldes que o seguiram. Ou seja, estão todos presos, todos aguardando o julgamento. A traição de Caligástia. Por 300 mil anos, Caligástia havia atuado como encarregado de Urântia. Quando Satã, o assistente de Lúcifer, fez uma de suas visitas periódicas de inspeção, quando Satã chegou a esse planeta, a sua aparência de nenhum modo assemelhava-se às vossas caricaturas de majestade nefasta. Ele era e ainda é um filho de grande brilho. Então vejam, não tinha um chifre, não tinha rabo, não era vermelho, nem preto, nem dentuço, nem nada disso. E, de todas as formas de mal, nenhuma é mais destrutiva do que a traição da confiança e a deslealdade à confiança dos amigos. E Caligástia distorceu tão completamente a sua personalidade que a sua mente nunca mais foi capaz de recuperar plenamente o equilíbrio. Pouco depois da inspeção de Satã, quando a administração planetária estava a vésperas de realizar grandes coisas em Urântia, Caligástia teve uma conversa prolongada com o seu assistente, Daligástia, depois da qual este último convocou os 10 conselhos de Urântia para uma sessão extraordinária. Essa reunião foi aberta com a declaração de que o príncipe Caligástia estava prestes a proclamar a si próprio o soberano absoluto de Urântia. E exigia que todos os grupos administrativos abdicassem, colocando todas as suas funções e poderes nas mãos de Daligástia, enquanto este fazia a reorganização do governo planetário. Nesse interim, os circuitos do sistema foram cortados. Urântia estava isolada.
todos os grupos de vida celeste no planeta viram-se isolados, subitamente e sem aviso, inteiramente privados de todo conselho e aviso externo. Então era uma medida de segurança para a rebelião não espalhar para outros planetas. Em Urântia, 40 membros do corpo de 100 assessores recusaram-se a unir à rebelião. Muitos dos assistentes foram defensores bravos e nobres de Micael e do seu governo do universo. Houve uma perda terrível entre os serafins e os querubins. Mais de 40.000 seres celestes e humanos se uniram à rebelião. Foi um belo estrago. Uma grande confusão reinou por quase 50 anos após o anúncio da rebelião. O esquema de Caligástia para a reconstrução imediata da sociedade humana, de acordo com suas ideias de liberdade individual e grupal, demonstrou-se um fracasso. A sociedade depressa afundou-se de volta a seu nível biológico antigo e toda a luta pelo progresso começou novamente. 162 anos após a rebelião, uma onda de maré varreu a região e a sede central do governo afundou nas águas do mar. E essa terra não emergiu de novo até que houvessem sido apagados quase todos os vestígios daquela nobre cultura de idades esplêndidas. Não obstante ao terrível revés da rebelião, existiam muitas linhagens boas e biologicamente promissoras na Terra. Então vejam o fracasso que foi essa rebelião, né? E aí ocorreu aí um pequeno dilúvio, né, para limpar tudo, mas não tem nada a ver com aquele dilúvio de Noé, que, assim como nós vamos ver mais para frente, assim como vamos explicar quem foi Noé. O mal e o pecado têm suas consequências no reino material e social e pode algumas vezes retardar o progresso espiritual. Porém, o pecado de um ser nunca rouba de outro o seu direito divino. O pecado em Urântia pouco fez que retardasse a evolução biológica, mas teve o efeito de privar as raças mortais do benefício pleno da herança adâmica, ou seja, apesar da falta adâmica e apesar da rebelião, nós estamos no auge do nosso desenvolvimento biológico, né? O que ficou faltando foi a questão do desenvolvimento mental, né? Daquelas questões mais nobres que ficou faltando, né? Tanto que hoje temos aí a maldade, né? Quase que imperando em todos os setores da sociedade, em todos os cantos do planeta, né? Porque o que acontece? A maldade ela surgiu porque não houve tempo da bondade aflorar e ser plena, né? Então essa é uma questão, o porquê que surgiu a maldade. Não é questão de ambiguidade, o bem e o mal. São simplesmente, a maldade é a falta da bondade, porque não deu tempo da mente humana evoluir como deveria ter evoluído. O pecado retarda enormemente o desenvolvimento intelectual, o crescimento moral e o progresso social e a realização espiritual em massa, mas todavia não impede a realização espiritual individual de quem escolhe conhecer a Deus e cumprir a sua divina vontade, né? Podemos falhar como sociedade, mas não necessariamente significa que vamos falhar como indivíduos, porque cada indivíduo tem a sua ascensão espiritual individual. Caligástia rebelou-se. Adão e Eva cometeram uma falta, mas nenhum mortal subsequente, nascido em Urântia, jamais
sofreu algo na sua experiência pessoal por conta desses erros. Nenhuma pessoa é levada a sofrer privação espiritual por causa do pecado de uma outra. O pecado é totalmente pessoal, ok? O pecado é totalmente pessoal, ele não é hereditário. O pecado de um pai não passa para o seu filho, ok? Então terminamos aqui mais uma aula e nos vemos em breve.